Boa tarde, pessoal. Vamos para a aula de hoje, dia 22 de setembro. Hoje é terça-feira. Para a aula de língua portuguesa hoje, pessoal, nós temos um texto chamado Cisne e o Corvo, tá? Esse texto, pessoal, é uma fábula, tá? O que caracteriza uma fábula, né? Ela é uma história que envolve personagens animais que agem como humanos e a gente sempre tem uma lição de moral. Então, é um texto narrativo que conta uma historinha, que tem personagem, né? Então, essa é a história que vocês vão ler hoje, tá? O Cisne e o Corvo. Aí, pessoal, a gente tem perguntas de interpretação do texto, tá? Aqui tá perguntando, né? Que tipo de texto é esse? Que eu acabei de falar, né, gente? Esse texto com personagens animais, que tem uma lição de moral, que é um texto narrativo, né? Ele é chamado de fábula, tá? Aí a gente tem algumas perguntinhas de entendimento do texto, certo? Aí para a lição 2, aqui embaixo, nós temos caligrafia hoje, tá? Vocês vão fazer as páginas 40 e 41. Aí, gente, a gente vai falar em matemática, na lição 3, sobre perímetro, certo? Perímetro, pessoal, é a medida do contorno. Por exemplo, nós temos aqui, como exemplo, esse daqui, ó, por exemplo, tá? É um retângulo aqui, né? Então, pra gente saber a medida do perímetro dessa figura aqui, eu conto os quadradinhos que estão em volta, tá? Os quadradinhos que estão em volta é chamado de perímetro. É a medida do contorno da figura, tá? Eu não vou contar os quadradinhos de dentro, tá? Não vou contar os quadradinhos de dentro. Só vou contar os quadradinhos que estão ao redor, que estão no contorno da figura, tá? Isso é chamado de perímetro, tá bom? Aí a gente tem algumas atividades que vão falar sobre isso, tá? Uma observação que eu quero fazer, pessoal, no exercício 3, não esqueçam, tá? Tá assim, observe a figura abaixo e calcule o perímetro da janela, sabendo que cada azulejo tem 20 centímetros de lado. Nesse exercício, pessoal, ao invés de 20 centímetros de lado, são 10 centímetros, tá? É 10 centímetros. Mudem aí na hora de vocês fazerem a lição, tá? E depois, pessoal, por último, a última liçãozinha de matemática são operações, tá? São expressões que vocês vão resolver, continhas aí, tá? Envolvendo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, são essas atividades para o dia de hoje. Tenham uma boa tarde, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá?